A paz do Senhor, queridos. Silêncio, né? Nós falamos, é tão diferente esse novo tempo, né? Normalmente estava aquele converseiro e a gente estava ali esperando a Carla entrar. E nós falamos, que silêncio. Mas é bom estar aqui. Hoje já cultuamos a Deus pela manhã. Tivemos um culto maravilhoso, marcado pela presença do Espírito Santo. Ouvimos Deus falar conosco, sentimos a presença dele bem perto. Eu quero que nesta noite você tenha um desejo no seu coração de que este culto seja tão bom quanto de manhã ou muito melhor. Que você abra o seu coração, que você esteja pronto para ser tocado, para sentir o Espírito Santo te tocando nesta noite. Nesse tempo de distanciamento, eu estava comentando com os irmãos hoje pela manhã, é algo que eu pensei essa semana toda. Algo que nos fez muita falta é o contato físico, é o toque, é o abraço, é o apertar de mãos. Porque na nossa cultura, principalmente nós brasileiros, né, adoramos um abraço, falamos com as mãos, tocamos as pessoas. Bem diferente de outras culturas, né, que a gente vê na cultura oriental. Eles não se tocam, né? No mínimo é uma reverência, assim, sem toques. Mas, no nosso caso, isso é muito diferente. A gente adora um toque físico. E eu sei que tem sido muito difícil para muitas pessoas o não poder tocar. E essa semana eu tive uma experiência fantástica. Talvez, não sei se você vai achar tão fantástico, porque não foi você que sentiu, mas eu gostaria que você se colocasse no meu lugar. Foi algo muito impactante. Nós fomos conhecer uma chácara, nós fomos ver uma chácara para uns amigos nossos de São Paulo, que desejam vir para cá no começo do ano, e nós fomos ver essa chácara. Foi eu e o pastor. E chegando lá, fomos recebidos pela mãe, filha e neta. 3 gerações. E eles desceram do carro, e a menininha, uns 4 anos, a menininha, ela sentou num degrau com o celular e ali ela ficou. E eu e o pastor ficamos numa cerca olhando o pomar enquanto elas abriam toda a casa. E estava ali tão distraída, de repente veio aquela menininha tão pequenininha do meu lado e ela fez assim. E eu olhei a mãozinha dela e não entendi. Falei, mas esse celular é o meu, eu estava com o meu celular na mão. Pensei que ela quisesse o meu, né? Aí ela falou assim, vem que eu te levo. E por uma fração de segundos eu pensei, meu Deus, mas eu vou ter que pegar na mão dessa menina, eu nem conheço, não sei quem. Mas eu peguei na mão dela. E ela começou a me levar e mostrar a casa. E foi algo tão forte, tão especial, aquela menina tão pequena, e ela levava e ela mostrava, essa aqui é a sala, esse aqui é o quarto, isso aqui é a cozinha, banheiro, vamos subir que lá tem, aqui tem uma varanda. Depois ela falou, vou te mostrar o lado de fora, vou te mostrar a piscina, vem aqui ver as árvores, olha aqui, minha avó faz isso, aqui. E contando, e às vezes eu soltava da mão dela, ou para arrumar o cabelo, ou algum motivo, e quando eu olhava, ela estava com a mãozinha esticadinha, esperando eu segurar. Eu ouvi em alguns momentos a mãe dela comentando, falando, ai meu Deus, ela fica lá pegando na mão da moça. Mas aquilo foi tão forte, aquela criança tão pequena, me conduzindo por aquele lugar. E eu fiquei com aquilo no meu coração, e quando eu cheguei em casa, eu fui para o meu quarto e falei, Senhor, o que o Senhor quis me mostrar? E o Senhor falava tão forte. Quando você não sabe o caminho, quando você não sabe por onde trilhar, está aqui a minha mão, vem que eu te levo. E esta mão é uma mão que nós não precisamos de manter um distanciamento, que nós não precisamos de nos privar de tocá-la. É uma mão que está ali estendida e que nós podemos segurar, e que nós podemos sem medo tocá-la e deixar que Ele nos leve. É tão importante ser guiado por Deus, porque quando não sabemos o caminho, ficamos girando em círculos, ficamos rodando e não chegamos a lugar algum.
Mas quando temos um guia, temos alguém que conhece o caminho, temos alguém que conhece a casa, temos alguém que conhece a chácara, ela nos leva e ela vai nos mostrando tudo que tem de especial naquele lugar. E a palavra do Senhor nos diz em vários lugares, mas o Senhor me levou a Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É normal ter medo do desconhecido. É normal se assustar diante daquilo que não sabemos, que não conhecemos. Mas o Senhor nos diz: você não conhece o seu amanhã. Você não sabe o que tem pela frente. Mas não tema, eu estou com você, está aqui a minha mão, eu te levo, eu te sustento, e a minha mão não é qualquer mão, a minha mão é vitoriosa. Esse texto, o profeta escreveu para os remanescentes de Israel, que ainda seriam exilados, porque esse texto foi escrito antes deles serem levados cativos. Mas eles ficaram tantos anos presos no cativeiro, presos na Babilônia, que para muitos não havia esperança de voltar para a sua pátria. E o Senhor dizia: não tema, por pior que pareça a situação, não tema, não se assuste. Eu sou o Senhor teu Deus, está aqui a minha mão, eu conduzirei, eu levarei vocês. E o Senhor os levou de volta. E esse texto apontava, mostrava para a nossa vitória em Cristo. Que Cristo, Ele viria, morreria e nos libertaria do jugo, da opressão, do pecado. Nos libertaria da escravidão. Não tema, a minha mão está estendida e a minha mão é vitoriosa. Eu venci a morte, eu já conquistei vitória na cruz do Calvário. E é isso que Ele está dizendo para mim e para você nesta noite. Não tema. Não fique desanimado, não fique desesperançado com o futuro que você não conhece. Quantos estão paralisados? O que virá? Como será a nossa economia? O que será de mim? Não temas, está aqui a mão do Senhor. Tome, toque nela e deixe Ele te levar. Que esta noite, este culto seja diferente. Seja um culto onde você permita ser tocado, você permita ser abraçado, permita ser envolvido pelo Espírito Santo que está aí. Mas muitas vezes nós colocamos Ele num cantinho tão lá, que a gente nem sente mais a presença dEle. Se coloque de pé, vamos falar com Deus nesta hora. Se permita ser tocado pela mão poderosa de Cristo. Aleluias, Pai querido. Toda honra e toda glória, todo louvor sejam dados ao teu nome. Jesus, te louvamos, te bendizemos. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela vitória que o Senhor nos garante. Te louvamos, Senhor Jesus, pelas bênçãos que o Senhor tem para nós. Senhor, te louvamos por tua presença, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos guia nesta caminhada. Que possamos, Senhor, estar bem perto de Ti. Que possamos, Senhor, atender ao Teu chamado. Vinde, vinde, vinde a mim. A minha mão está estendida. Vinde a mim, vinde a mim. Que possamos correr para Ti. Que possamos nos aproximar do Senhor e permitir ser abraçados, ser seguros em Tuas mãos poderosas. Que possamos nesta noite sentir este toque poderoso na nossa vida. Que possamos, Senhor, sair daqui encorajados, sair daqui renovados pela Tua presença, pela Tua palavra nesta noite. Fica conosco, Espírito Santo. És bem-vindo para fazer a Tua vontade, para se mover, para nos tocar, para realizar os Teus propósitos em nosso meio nesta noite. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Como é bom, Deus, estar aqui na Tua casa novamente, te louvando, Senhor, te adorando,
Receba a nossa adoração nessa noite. Entregamos a Ti, Senhor, um louvor de coração, Pai. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, liberta os meus ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade, liberta o meu ser. No calor desse lugar, eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso,
salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Atos capítulo 4, a partir do versículo 1.
Na minha tradução diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles estavam perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai querido e santo, Deus amado, Senhor eterno, nós estamos aqui, Senhor, neste lugar para cultuar a Ti, para engrandecer o Teu nome, para declarar que Tu és Deus, que Tu és Rei, que Tu és Senhor, que o Teu reinado não tem fim e que nós Te amamos, Te adoramos e não vivemos sem o Senhor. Nós não abrimos mão de Ti, Senhor, nós não abrimos mão, Senhor, de nos reunirmos em Teu nome como igreja, Senhor, como corpo de Cristo, nós não abrimos mão disso, Senhor. Nós somos Teus servos e Teus filhos, Senhor, e nós queremos andar com o Senhor todos os dias das nossas vidas. Fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações, que esta palavra, Senhor, traga o efeito necessário ao coração de cada um, segundo a Tua vontade. Que aquilo que o Senhor quiser falar, o Senhor fale ao coração de cada um, mas que o Senhor fale. Que ninguém saia daqui, Senhor, da mesma maneira que entrou, desapercebido, desatento, Senhor, vazio. Não! Que em nome de Jesus, todos que estão aqui saiam cheios do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor fale a cada um o que o Senhor precisa falar a cada um, mas que o Senhor fale e que nós possamos ouvir. Que as nossas mentes estejam atentas à Tua palavra, os nossos ouvidos sensíveis ao Teu Espírito Santo, que nós possamos ouvir o Senhor falar conosco, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Irmãos, eu não costumo... É muito estranho isso que eu vou fazer. Primeira vez na vida que eu prego a mesma mensagem 2 vezes no dia. Nunca fiz isso. Eu tenho a impressão que todo mundo já sabe o que eu vou falar, mas acho que a maioria não sabe o que eu vou falar. Eu não costumo colocar títulos em mensagens quando eu tenho a oportunidade de pregar, a oportunidade de ministrar. Muitos pregadores colocam, né? Eles chegam no começo da pregação e falam: o título da mensagem de hoje é tal. Eu não costumo colocar título, mas para essa mensagem de hoje, se eu fosse colocar um título nela, o título da pregação seria Eu Acredito. Esse seria o título da mensagem. Nós estamos chegando no final de um tempo que foi diferente de todos os tempos que nós já vivemos em sociedade. Nós estamos chegando no final aí dessa pandemia que assolou o mundo. Eu digo final porque já passamos da metade, eu creio, mas essa pandemia que ainda se encontra presente aí não terminou, mas em nome de Jesus está terminando, e aos poucos as nossas vidas vão voltando ao normal. Aos poucos a nossa rotina vai voltando, a vida vai voltando ao seu curso. E embora essa pandemia tenha atingido a todos, o mundo inteiro, ninguém pode dizer que não sofreu com ela, ninguém pode dizer que ficou livre dela. Embora essa pandemia tenha atingido a todos, nós sabemos que ela não atingiu a todos da mesma maneira. Alguns sofreram mais com os efeitos da quarentena e ainda vão sofrer nos próximos meses.
Alguns sofreram menos, conseguiram passar mais de boa, conseguiram levar tranquilamente. E alguns até mesmo aproveitaram esse momento para lucrar, porque sempre vai ter uma pessoa para lucrar no meio de uma tragédia. Mas independente de como a gente tenha passado, todos nós enfrentamos essa pandemia, esse período de isolamento. E é normal que, por conta dessa pandemia, muitas coisas passem desapercebidas por nós. É normal que a gente não consiga lidar com muitos assuntos ao mesmo tempo. Ou que, quando nós estamos no meio de uma crise, é normal que a gente se foque mais em uma crise e acabe deixando outras de lado. É normal que a gente preste mais atenção naquilo que está à nossa frente, naquilo que ocupa mais espaço das nossas vidas, naquilo que nos atinge mais, e acabe deixando outras coisas de lado. Isso é perfeitamente normal. Eu falei aqui muito tempo atrás, numa outra pregação que eu tive a oportunidade de trazer, que eu gostava bastante de política, eu era bastante interessado nisso, e eu costumava ler e pesquisar sobre política, tanto no nosso país como no mundo. Eu ainda faço isso bastante. E o que está acontecendo hoje no nosso país, e o que está acontecendo hoje no mundo, caso você não saiba, é que a nossa liberdade está em perigo. A nossa liberdade enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, servos do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa liberdade de expressarmos a nossa fé, de cultuarmos a Deus como convém ser cultuado. A liberdade que nós temos de nos posicionarmos enquanto igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra e de nós pregarmos a palavra de Deus como convém ser pregado, ela enfrenta hoje um momento único na nossa história, um momento único de ataques e de perigo. Alguns projetos de lei que se acumulam no Congresso brasileiro e em outros países também são projetos totalmente contrários à nossa fé. São projetos de lei 100% contrários à palavra de Deus que nós pregamos. E aqueles que ousam se levantar para condenar esses absurdos são taxados dos piores adjetivos possíveis. O discurso que ecoa hoje nos meios de comunicação, nas mídias sociais, nas escolas, faculdades, infelizmente até mesmo em algumas igrejas que se dizem cristãs, mas abraçam filosofias contrárias à palavra de Deus. O discurso que ocorre nesses lugares é que todo aquele que ataca essas propostas, todo aquele que ataca coisas que são contrárias à palavra de Deus, mas que são abraçadas por este século, são preconceituosos. Eu anotei aqui algumas coisas que eu peguei nas mídias sociais a respeito de nós. O que eles falam de nós, evangélicos, é que nós somos preconceituosos, intolerantes, homofóbicos, tacanhos, lunáticos, de mente fechada, tapados, retardados, nazistas, apoiadores de nazistas, genocidas e assassinos. Tudo isso dizem a respeito de mim e de você, a respeito de cristãos. Tudo porque nós nos levantamos para falar aquilo que a palavra de Deus condena. Porque o que a palavra de Deus condena é vista com bons olhos por este mundo. É bem aceito na sociedade. É querido por todos. Tudo que Deus é contra, o mundo quer. Tudo que é falado de quem ousa se levantar contra esses absurdos, são esses adjetivos aqui que eu te falei. Qualquer um que ouse se levantar e apontar e falar, isto é pecado. Isto é errado. É óbvio, eu não sou ingênuo, que muitas pessoas evangélicas, que se dizem evangélicas, erram no modo de pregar e erram no modo de professar a sua fé. Muitas pessoas, às vezes, tentando defender a sua crença, muitas pessoas cristãs que julgam estar fazendo o que é certo, acabam fazendo coisas erradas e coisas más. Às vezes por ingenuidade, às vezes, como o apóstolo Paulo falou em Filipenses 1,17, por ambição egoísta e por falta de sinceridade, essas pessoas acabam desonrando o Evangelho e desonrando o nome do Senhor Jesus. Mas para esses que se dizem cristãos e desonram o Evangelho, o próprio Jesus, enquanto esteve nessa terra, ele nos deu a ordem do que fazer com estas pessoas. Jesus disse, exorta-os, confronte-os, não deixa passar em branco, não fica calado diante de uma iniquidade. Denuncie, porque se você denunciar, se você confrontar o seu irmão e ele te der ouvidos, você ganhou seu irmão, você o salvou. E por isso a igreja tem o papel fundamental de se posicionar diante de pecados, de erros, de imoralidades e dizer,
Isso está errado. Isto é contra a palavra de Deus. E é justamente contra esse discurso que as forças do mal se levantam. Deixa eu te falar uma coisa. O diabo não está nem aí para o fato de você acreditar em Deus. O diabo não se importa nem um pouco com o fato de você vir à igreja. O diabo não se preocupa nem um pouco com isso. O que incomoda o diabo, o que ele não quer, é que você abra a sua boca e proclame a sua fé. O que o diabo não quer é que você abra a sua boca e expresse aquilo em que você crê. Em Atos capítulo 5, um capítulo depois desse que nós lemos, a Bíblia fala que os apóstolos pregavam no templo. E cada dia mais as pessoas iam ouvindo a pregação, elas iam ouvindo aquilo que os apóstolos falavam e elas se convertiam a Jesus. Então os sacerdotes e os líderes daquele local onde eles estavam prenderam os apóstolos e mandaram que eles fossem açoitados. E depois deles terem sido açoitados, depois de terem batido bastante neles, antes desses líderes, desses sacerdotes libertarem os apóstolos, eles deram uma ordem direta para eles. Você sabe que ordem foi dada aos apóstolos? Quem acha que sabe? Quem aí acha que a ordem que foi dada é: não se reúnam mais em nome de Jesus? Levanta a mão, se você acha que foi essa a ordem dada. Quem acha que a ordem dada foi: não orem mais ao seu Deus? Levanta a mão. Quem acha que a ordem dada foi: não leiam mais a Bíblia? Levanta a mão. Quem acha que a ordem que eles deram foi: não falem mais sobre Jesus? Levante a mão. Só tem essas 4 opções, você precisa escolher uma delas. Quem levantou a mão por último acertou. A ordem que eles deram foi: não preguem mais sobre Jesus. Não falem mais sobre Jesus. Sabe por quê? Aquelas autoridades não estavam nem aí para o fato dos apóstolos se reunirem. Eles não estavam nem aí para o fato dos apóstolos orarem. Eles não estavam nem mesmo preocupados com os milagres que os apóstolos faziam. O que eles não queriam é que eles falassem no nome de Jesus. Que eles professassem a fé que eles tinham no Cristo de Deus. 2 capítulos para frente, em Atos capítulo 7, a Bíblia conta que Estevão foi preso justamente pelo quê? Você sabe pelo que ele foi preso? Por pregar. Estevão estava pregando o evangelho, foi preso por conta disso. E ele foi levado diante de um tribunal para ser julgado. E durante esse julgamento, foi dado a ele a palavra para que ele pudesse se defender, para ele fazer a sua defesa diante da acusação dele. Você sabe qual foi a defesa de Estevão? Ele pregou a Bíblia. Ele estava preso, acusado de estar pregando, e quando ele teve a oportunidade de se defender, ele pregou. Ele começou a falar em sua defesa sobre Moisés, sobre Davi, sobre os profetas. Ele começou a pregar a Bíblia. E enquanto Estevão estava ali pregando a palavra de Deus em sua defesa, você sabe qual foi a reação dos líderes religiosos? A Bíblia fala que primeiro eles tamparam os ouvidos, como um sinal de que eles não queriam ouvir o que Estevão estava falando, e em seguida mataram ele. E desde que o mundo é mundo, tentam silenciar as vozes daqueles que falam em nome do Senhor Jesus. Desde que o mundo é mundo, tentam silenciar as vozes daqueles que clamam no deserto e daqueles que clamam do deserto, que se tornou o nosso país e que se tornou este mundo. Quem ousa se levantar em nome de Jesus é perseguido, é maltratado e muitas vezes é morto. Só que independentemente do que falam, do que dizem ou tentam fazer contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, eu ainda acredito na palavra de Deus. Eu acredito. E com a palavra de Deus, fala lá em Apocalipse capítulo 21, da lista daqueles que ficarão de fora do reino de Deus. E ele enumera aqueles que já têm um lugar garantido no lago de fogo e enxofre. E dentre estes que o livro do Apocalipse fala, que estão fora do reino de Deus, mas têm um lugar garantido no inferno, ele fala explicitamente sobre os covardes. Nessa noite eu vou fazer aqui a minha declaração de fé para vocês. E o meu objetivo ao fazer essa declaração de fé não é uma demagogia, não é para que você olhe e fale: puxa, olha lá, esse cara é crente mesmo, nossa, esse daí é santão. Ou então, gosta de falar gogó, gosta de criar confusão. Não é nada disso. O motivo pelo qual eu vou fazer aqui a minha declaração de fé é que eu gostaria de, com isso, encorajar você a fazer o mesmo.
a falar com ousadia e determinação sobre a sua fé, sobre aquilo em que você acredita. O que eu espero com isso é tirar você da sua zona de conforto e te encorajar a erguer a sua voz enquanto cristão, enquanto alguém que se declara seguidor de Cristo, e falar sobre a sua fé, ainda que isso te custe muito, ainda que isso te custe tudo. Primeira coisa que eu acredito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu acredito que nós não somos frutos do acaso, que nós não estamos destinados a vagar sozinhos por este universo enquanto existir este planeta. Eu não acredito que nós viemos do nada, como os cientistas pregam, como os cientistas asseveram, que antes existiu o nada explodiu e da explosão do nada surgiu tudo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Isso é, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem todo o poder do universo concentrado em si mesmo. E Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele fez todas as coisas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eu acredito que esse Deus criou o nosso planeta, criou os animais, as plantas, os minérios, tudo o que você vê e aquilo que você não vê, o que é palpável, o que é tangível e o que não pode ser tocado também. E eu acredito também que esse Deus nos criou, a raça humana, homem e mulher, como está na Bíblia, somente isto, homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. Não uma semelhança física, mas uma semelhança de uma alma imortal, que existirá para sempre, assim como Deus existirá para sempre. Eu acredito que Deus sempre quis nos ter por perto, mas nós escolhemos nos afastar de Deus por conta dos nossos pecados, concupiscências, rebeldia e desejos maus. Mas eu acredito que esse Deus, que na verdade sempre desejou ser chamado de Pai, Ele nunca desistiu de nós. E Ele quer nos ter de volta. Eu acredito que Ele insistiu e insiste até o fim, para que nós nos voltemos para Ele e sejamos alcançados pela sua graça e pelo seu amor. Eu acredito na promessa feita por esse Deus, por esse Pai, que um dia nós estaremos reunidos juntos novamente. Nós vamos encontrar novamente com esse Deus, face a face, e vamos todos juntos morar com Ele um dia. Eu acredito nisso porque Ele disse que seria assim. E porque eu acredito que aquele que prometeu essas coisas é fiel para cumprir. Segunda coisa que eu acredito em Jesus, o Cristo. Eu acredito que Jesus, unigênito e primogênito Filho de nosso todo-poderoso Deus e Pai, o nosso Senhor, foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai onipotente, e um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu acredito que este Jesus, a quem os judeus crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor porque Ele tem todo o poder em suas mãos, e Cristo porque Ele é o ungido, o Messias, o escolhido de Deus para resgatar o mundo. Eu acredito que, como está escrito em Filipenses capítulo 2, este Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acredito que este Jesus, através da cruz, nos deu novamente acesso a Deus e ao céu. Ele restaurou a relação que estava rompida entre nós. E eu creio que esta cruz da qual muitos zombam, muitos escarnecem, muitos fazem com elas coisas tão absurdas, nojentas, imorais, que para nós são impensáveis. Esta cruz, que para alguns é loucura e para outros é motivo de vergonha, para nós é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Eu acredito que essa cruz, que teve o poder de fazer até mesmo o dia dela fugir, porque fez o dia virar noite, esta cruz é para mim motivo de alegria, regozijo e comemoração. Eu me alegro nessa cruz
porque dela vem graça e luz constantemente para a minha santificação. E por isso mesmo eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu a vou proclamar. Porque como o meu Senhor Jesus Cristo ordenou pessoalmente enquanto esteve aqui neste mundo, eu levarei todos os dias a minha cruz, até por uma coroa a trocar. Eu acredito que haverá um julgamento, mas que todo aquele que invoca e professa o nome do Senhor Jesus será salvo. Eu acredito que este Jesus está vivo hoje, como Ele tem estado sempre, desde a eternidade, porque Ele sempre existiu e Ele sempre existirá, mas que hoje Ele não é mais o mesmo Jesus que alguns insistem em tentar fazê-lo ser. Ele não é mais o mesmo Jesus que alguns insistem em tentar fazer com que Ele seja. Ele não é aquele Jesus da fronte caída, semblante de dor, o corpo esquelético, marcado pela aflição, que foi afligido, que foi batido, que foi cuspido. Jesus que tinha os olhos como de que um carneirinho, totalmente manso, totalmente humilde, totalmente submisso e subjugado por este mundo. Não. Este foi o Jesus em sua primeira vinda, mas eu acredito que Jesus hoje está vivo e a sua forma e aparência são aquelas descritas pelo apóstolo João no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido no peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Olhos que conseguem enxergar através da nossa alma, através do nosso espírito. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, tão brilhantes, tão puros, que eles refletiam a imagem e a glória de Jesus como se fosse um espelho. E a sua voz era como a voz de muitas águas, como o barulho de um mar revoltoso, de um mar em meio de uma tempestade, um som que não pode ser abafado e que ninguém, querendo ou não, pode deixar de ouvir, porque quando Jesus abre a sua boca, todos ouvem a sua voz. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece, mais forte que o sol do meio-dia, um rosto que não era possível olhar para ele diretamente, de tanto brilho, de tanto poder, de tanta glória que saía do rosto de Jesus, e que diante desta imagem de Jesus, só coube uma reação ao apóstolo que o viu. João, que descreveu a si mesmo como discípulo que amava o Mestre, que andou com Jesus ali mais de 3 anos, seu confidente, seu amigo, seu seguidor, que julgava ser alguém que conhecia Jesus, que sabia o que Jesus queria, que sabia o que Jesus pensava, que conhecia profundamente Jesus. Quando João viu o novo Jesus glorificado e em toda a sua glória, ele só teve uma reação: ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. A única reação possível, cair aos pés de Jesus, sem forças, sem palavras, diante da sua glória. Porque Jesus vive, mas Ele não é mais a ovelha muda que vai ao matadouro. Ele hoje é o leão da tribo de Judá, a resplandecente estrela da manhã. Ele é aquele que tem em sua mão uma pá, e Ele vai limpar a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro. Mas o joio, mais o lixo, Ele vai queimar, Ele vai lançar a palha no lago de fogo e enxofre, que não se apaga jamais. Esse é o Jesus em quem eu acredito, porque este é o Jesus descrito na Bíblia. O que me leva ao terceiro e último ponto. Terceiro, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus revelada para nós. Eu acredito que ela contém tudo o que nós precisamos para seguir a Jesus neste mundo, para seguir a Deus, para seguir a Cristo neste mundo. Eu acredito que ela nos dá as respostas que a raça humana tem buscado desde os tempos longínquos, desde a sua existência. Quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Eu acredito que aquele que andar por esta palavra será salvo. Eu acredito que esta palavra tem poder para mudar todo homem e toda mulher que quiser ser alcançado pelo poder de Deus, porque esta palavra é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e somente esta palavra é capaz de nos fazer enxergar quem na realidade nós somos e quais são os pensamentos e intenções do nosso coração. Eu acredito
que esta palavra não precisa de acréscimos e nem de subtrações, e que ela por si só é capaz de dirimir qualquer dúvida relacionada à nossa fé e de se auto-explicar diante de qualquer aparente contradição. E eu acredito que este livro, que na verdade não é um livro, a Bíblia não é um livro, é um conjunto de 66 livros, escritos por mais de 40 autores, pelo que se acredita, durante um período de aproximadamente 1.600 anos. Pessoas que nunca viram umas às outras, de diferentes línguas, diferentes locais, em diferentes séculos, que não se conheciam, que não sabiam o que o outro estava escrevendo. Desde o começo ao fim deste livro, ele converge para uma única pessoa, Jesus, o Cristo. O princípio, o meio e o fim. Porque haverá um fim. Haverá um fim. Embora muitos achem isso loucura, haverá um fim. Eu sei disso porque a Bíblia me garante isso. Ela me garante em 1 Coríntios 15 que um dia, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e aqueles que estiverem vivos serão transformados. Quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, ou seja, quando nós formos transformados desse corpo carnal e mundano num corpo de glória, glorificado, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. E eu acredito que quando a morte for destruída pela vitória, se cumprirá, enfim, integralmente o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 21. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. O mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas: jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, berilo, topázio, ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como o vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Eu acredito que nós estaremos vivos neste lugar e nós moraremos nele para sempre, porque neste mesmo capítulo 21 de Apocalipse está escrito também: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, porque essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Está feito, está consumado, está acabado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. E eu acredito nisso. E acredito também, e eu temo e tremo diante disso. Eu acredito no aviso que está claro e acessível a todos os seres humanos, que está presente neste capítulo da Bíblia e no próximo, que é o último capítulo da Bíblia, encerrando assim a palavra de Deus. Como uma última advertência, um último lembrete de tudo que a palavra de Deus nos ensina, em sua conclusão, ela nos traz um aviso que sempre deve ser lembrado por todos nós. O aviso de que nela, nessa cidade santa, na Nova Jerusalém, local de morada dos santos, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Bem-aventurados os que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Meus irmãos, a salvação é pela graça. Não há dúvida disso e nem argumento contra isso. Mas a palavra de Deus nos orienta a viver de modo a honrar esta graça, porque ela não foi uma graça barata. Ela nos orienta a ter coragem de defender essa graça quando for necessário. E ela nos orienta a professarmos a nossa fé, a nos posicionarmos diante desta graça. Irmãos, vai chegar o dia, e esse dia está próximo, eu creio, em que você terá que escolher se você vai obedecer a Deus ou se você vai obedecer aos homens. Vai chegar o dia que você vai ter que escolher se você vai obedecer a palavra de Deus ou se você vai obedecer à letra da lei. Quem quiser se adequar a este mundo e às leis deste mundo e às normas deste mundo, vai precisar desobedecer a Deus. E quem quiser obedecer a Deus em algum momento, vai precisar se posicionar contra este mundo. Eu acredito nisto. Nisto é o que eu creio. Se coloque de pé. Cri, por isso falei. Nós lemos no início Atos capítulo 4. Em Atos capítulo 4, fala um episódio que era comum na época dos apóstolos ali do Novo Testamento. Em várias passagens você vai ver que os apóstolos estavam pregando quando eles foram presos, acusados, julgados, sentenciados, eles foram maltratados, bateram neles, alguns foram mortos, isso era comum. Atos capítulo 4 que nós lemos é mais um desses episódios. Os apóstolos estavam pregando e eles foram presos. E daí eles foram açoitados. E depois de eles terem sido açoitados, perguntaram para eles, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão pregando essa palavra? O que vocês têm a dizer? Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, olha, o que eu tenho a dizer para vocês é que Jesus Cristo Nazareno é a pedra fundamental que Deus escolheu para ser o centro da nossa fé. Jesus Cristo é o escolhido de Deus, o Messias, o ungido, e não há nenhum nome debaixo do céu pelo qual haja salvação, porque só Jesus pode salvar. Esta foi a defesa de Pedro diante da acusação dele, que era a mesma. E o versículo 13 de Atos dos Apóstolos fala o seguinte, diante dessas declarações, das palavras que eles falavam, vendo a coragem deles, as autoridades, os líderes religiosos reconheceram que aqueles homens haviam andado com Jesus. O que fez as autoridades reconhecerem que aqueles homens eram discípulos de Jesus não era a cara de bonzinho que eles tinham, não era o ar sereno que eles tinham, não era esmolas que eles davam, não era prato de comida que eles distribuíam, não era nada disso. A Bíblia fala em Atos 4:13, que nós lemos, o que fez com que os líderes reconhecessem que aqueles eram discípulos de Jesus era a coragem com a qual eles pregavam o Evangelho. A coragem com a qual eles diziam para todo mundo ouvir, Jesus Cristo é o Senhor. Foi isso que fez com que eles reconhecessem que aqueles homens eram discípulos de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa te conceder ousadia, intrepidez, coragem, sabedoria para você se posicionar, para você tomar uma decisão de uma vez por todas, decidindo quem você é, afinal de contas. E se você decidir que você é cristão, que então você não se cale diante desse mundo, mas que você erga a sua voz como um profeta e denuncie com todas as letras aquilo que é contrário à palavra de Deus. Se você decidir que você é um seguidor de Jesus, o Cristo, que você se posicione, erga a sua voz e professe a sua fé. Isso talvez te custe muita coisa. Talvez isso te custe a tua própria vida. Mas a Bíblia nos garante que qualquer que perder a sua vida por amor de Jesus, encontrará a vida eterna. Eu creio nisto. Esta é a minha fé. É nisto que eu creio.
Feche os seus olhos. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Cristo, Teu Filho, nós queremos, Senhor, nessa noite orar ao Senhor e Te pedir, Senhor, graça, misericórdia, Te pedir, Senhor, força, e Te pedir que o Senhor nos dê o Teu Espírito Santo, Senhor, como o Senhor deu aos discípulos que estavam reunidos no dia de Pentecostes, Senhor. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo, Senhor, foi enviado a eles naquele dia, e eles ouviram o Teu Espírito Santo como um vento forte e impetuoso, e foram cheios do Espírito Santo, mas tudo isso tinha um motivo, e a Tua palavra me garante que o motivo era para que eles falassem com coragem, intrepidez e ousadia sobre a Tua palavra e sobre o Teu Evangelho. Esta é a oração que eu faço nessa noite. Envia o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, Senhor. Envia sobre nós o Teu Espírito Santo. Envia sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Senhor, falar de Ti com todas as letras, sem medo, sem vergonha, Senhor, com coragem e intrepidez, declarando que nós somos cristãos, filhos do Deus vivo, e proclamando a palavra de Deus com todas as suas letras. Senhor, levanta, Senhor, uma nação corajosa o suficiente para dar a própria vida, se for necessário, em favor do Teu Evangelho. Levanta uma nação, Senhor, que não é acomodada, Senhor, e que não, Senhor, não acha que a Tua graça é barata e que a nossa fé é barata, mas que sabe que foi pago um alto preço para que nós possamos nos reunir em nome de Jesus. Desperta a Tua igreja para isso, Senhor, desperta o Teu povo para isso. Desperta o Teu povo para a necessidade de se posicionar, levantar a sua voz e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Sobre tudo e sobre todos, Jesus Cristo é o Senhor. Desperta a Tua igreja, Senhor. Esse é meu pedido, essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. De manhã eu fiz uma proposta aqui para os irmãos e eu queria fazer aqui para vocês. É como uma lição de casa da nossa palavra de hoje. Não quero chamar de desafio, mas chame como você quiser. Eu queria que você, quando chegasse em casa, tem que ser hoje, enquanto a palavra está fresca na sua memória. Eu queria que você sentasse, pegasse um papel e uma caneta ou abrisse seu computador e você escrevesse a sua profissão de fé. Que você escrevesse aquilo em que você acredita. Sabe por que escrever? Porque às vezes quando a gente precisa falar, a gente esquece, a gente pensa um monte de coisa, mas na hora não sai, a gente engasga. Mas se está escrito, se está no papel, não tem como você se enganar mais. Eu queria que você escrevesse, colocasse num papel aquilo em que você acredita, de verdade. Se você acha que você não sabe, que você busque na palavra de Deus subsídios para embasar aquilo em que você acredita. Mas eu quero que você escreva aquilo que você acredita. E que a partir do momento que você escreveu isso, que você publique para as pessoas lerem. Que você mande por WhatsApp para algum amigo seu. Que você publique na sua página do Facebook. Que você entregue, arranque a folha do caderno e entregue para alguma pessoa. Eu quero que você escreva aquilo em que você acredita e que você divulgue isso para alguém. Eu quero que você levante a sua voz como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu sou cristão, é nisso que eu acredito. Mesmo que falem que você é doido, lunático ou qualquer uma daquelas coisas que eu falei aqui antes. Eu quero que você se posicione e fale: eu acredito nisso, essa é a minha fé, é nisto que eu creio. Sabe por que, irmãos, que eu trouxe essa palavra? E por que é importante você falar isso, você fazer isso, de escrever o seu credo? Porque quando a gente ouve essa palavra, a gente pensa: legal, muito bacana, inspiradora. Mas isso é muito longe da nossa realidade, porque aqui nós não sofremos perseguição. A nossa fé não está em risco aqui. Quem está em risco é os outros países. Isso jamais vai acontecer no Brasil. E eu posso te dizer que realmente isso não vai acontecer no Brasil. Isso já aconteceu. Mês passado, nós estamos em junho já, foi no mês de abril, em Santa Catarina, durante a quarentena, 5 pessoas estavam orando dentro de uma casa, na residência de uma delas. Quando alguém denunciou para a polícia entrou na casa e levou as 5 pessoas presas, autuadas por crime e atentado contra a saúde pública, porque elas estavam dentro de uma casa, orando. Em Pernambuco, umas 3 semanas atrás, o governador baixou um decreto lá, instituindo o lockdown, que proibia as pessoas de saírem de casa. Os cultos, as reuniões religiosas já estavam proibidas. Só que ele instituiu que ficava proibido, inclusive, os cultos online. Sabe o culto que a gente estava assistindo em casa todos esses tempos? Ele falou: não pode mais culto online. Por quê? Porque é para gravar o culto online, alguém precisa sair de casa para ir no estúdio ou para ir na igreja gravar, e não é para ninguém sair de casa, a menos que seja uma coisa essencial. E igreja não é essencial. Isso não vai acontecer no Brasil, já está acontecendo no Brasil. E me desespera ver que nós, cristãos evangélicos, ficamos passivos diante disso. Ninguém levanta a sua voz, ninguém fala isso está errado, ninguém se posiciona falando: em nome de Jesus eu vou adorar a Deus, eu vou orar, eu vou me reunir em nome de Jesus, eu vou professar a minha fé, mesmo que custe a minha liberdade. Nós temos que nos posicionar. Nós temos que ter a coragem necessária para enfrentar aquilo que for contrário à palavra de Deus. Não é rebeldia por rebeldia, mas vai chegar um momento em que você vai ter que escolher ou a lei dos homens ou a lei de Deus. Então escreva a sua fé, se posicione para que você mesmo saiba aquilo no que você acredita.
para que você não seja enganado pelos seus pensamentos. Amém? Traga suas ofertas aqui, vamos ofertar ao Senhor. Pai querido, te louvamos, te agradecemos por esse tempo na tua presença. Obrigado, Deus, por tua presença, Espírito Santo, em nosso meio, nos falando, nos despertando, nos encorajando. Que possamos sair daqui com a nossa fé despertada, aumentada, e que possamos, Senhor, viver realmente aquilo que dizemos que cremos. Que possamos viver realmente a nossa fé em Ti. Obrigado por Tua palavra, obrigado por esta semente que foi plantada, esta oferta que foi trazida, Senhor, no Teu altar. Que a Tua bênção repouse sobre cada lar, sobre cada família. Nos despeça na Tua paz, que tenhamos uma semana abençoada na Tua presença e que possamos estar atentos ao Teu falar, atentos ao Teu guiar e que possamos estar prontos a obedecer a Tua voz. Eu oro, Pai, a Ti e agradeço em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a doce comunhão do Espírito Santo, ela repouse sobre a tua vida. Digamos todos, amém. Deus abençoe. Tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. O pastor mandou um abraço a todos. Ele está sentindo muito essa separação, mas ele disse, se você precisar de uma palavra, de um aconselhamento, mande um recado para ele, que ele vai marcar um dia com você, de conversar. Ele está à disposição. Deus abençoe a sua vida. Amém.